Se tem uma coisa que eu quero é que você tenha autonomia, independência, confiança para falar inglês. E bom, se tem uma coisa que a gente fala o tempo todo é sobre a nossa rotina. Que horas que você acorda? O que você come no café da manhã? Você vai de carro? Você vai de ônibus? Como é que você vai para o trabalho? Que horas você sai do trabalho? Enfim, são infinitas as perguntas e as respostas sobre rotina e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, depois da vinheta, bora entrar nesse mundo aí e fazer com que você fale sobre isso com mais confiança. A ideia aqui é mostrar para vocês uma rotina um pouco mais genérica, né? E aí vocês vão, claro, fazendo as adaptações necessárias para a rotina de vocês. Mas eu vou ler esse parágrafo aqui em vermelho e depois a gente vai destrinchando essas frases, beleza? Vamos lá então. I wake up at 7 a.m. Ou seja, eu me desperto, né? Eu abro os meus olhos às 7 horas da manhã. É quando eu acordo. Then, então, I brush my teeth. Repete aí comigo. Não esquece, tá? Repete aí comigo que é muito importante. I brush my teeth. Ou seja, eu escovo os meus dentes. After that, depois disso, I take a shower. Então, eu tomo o meu precioso banho. Não tá aqui precioso, mas poderia estar. Eu tomo um banho. And get dressed, né? Então, eu me visto. And get dressed. Vamos lá, então. Toda essa frase de uma vez. I wake up at 7 a.m. Then, I brush my teeth. After that, I take a shower and get dressed. Beleza, então a gente tem aqui a primeira frase que seria I wake up at 7 a.m. Que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, né? I wake up at 7 a.m. Mas também tem I get up. I get up. Qual que é a diferença, então, entre wake up e get up? Wake up é quando você abre os seus olhos, por assim dizer. Abre os olhos. Então, você desperta, você abre os seus olhos, você acorda, no sentido de realmente abrir os olhos. I get up seria eu me levanto. É quando você parou de enrolar no celular, que eu sei, e você se levantou de fato. E aí, para ainda soar mais natural a sua fala, você pode falar um around. Around, que significa por volta de. Então, I get up around 7 a.m. Então, get up aqui vai ser levantar. Perdão aí a letra, pessoal. Levantar. Então, I get up around 7 a.m. Uma outra forma também. I'm up at 7 in the morning. Naira, calma. Vamos lá, então. I'm up, né? Então, I'm, que seria a contração. Então, I'm up at 7 in the morning. Ou seja, eu estou levantado. Tipo assim, cara, eu levantei. Eu tô pronto pra vida, tô pronto ali pro dia. Eu levantei. I'm up, eu estou levantado at 7 in the morning. É um pouco estranho, mas essa é a ideia. E aqui a gente tem o connected speech, né? Que é quando a gente junta os sons, a gente junta as palavras umas nas outras. Então aqui a gente tem I'm up at 7 in the morning. I'm up at 7 in the morning, ok? Então, vai praticando ali, vai juntando essas palavras uma na outra, ó. I'm up at 7 in the morning. Fechou? Aqui, um exemplo. I wake up at 7, ou seja, eu acordo às 7 horas, but I get up at 7:15. Olha só que interessante. Eu acordo, eu desperto, eu abro os olhos às 7 horas da manhã, mas eu me levanto de fato às 7:15. Então eu fico enrolando na cama por 15 minutos. Quem nunca? Aí, enfim, depois eu faço o quê? Eu tomo meu precioso banho, que é verdade, I take a shower, então eu tomo um banho. Repete aí comigo. I take a shower. E aqui a gente também tem o connected speech em que a gente junta uma palavra na outra. I take a shower. Então esse E
ele cai por terra e fica um take a shower. I have a quick shower and get ready. Ou seja, eu tomo um banho rápido. Então, a gente tem essa palavra quick, que significa rápido. I have a quick shower. Eu tomo um banho rápido ali, né? Enfim. And get ready. E aí, eu me arrumo, eu me preparo para o dia ou para começar o dia. Aí, se você quiser ser um pouco mais específico, né? Tipo, eu coloco as minhas roupas, eu visto as minhas roupas, você pode falar I put on my clothes. I put on my clothes. Se você for mulher e você precisar, assim como eu, colocar ali uma corzinha na cara pra, enfim, não parecer que um caminhão passou por cima de você, você fala o quê? I put on some makeup. Então, eu coloco ali um pouco de maquiagem. I put on some makeup. Repete comigo. I put on some makeup. Ok? Então, eu coloco ali um pouco de maquiagem. Ou simplesmente também uma outra forma de falar seria I do my makeup. Ou seja, eu faço a minha maquiagem. Perfeito? Agora, depois que você escovou seus dentes, né? Se arrumou, tomou banho, enfim, aquela higiene básica, a gente tem que fazer o quê? Forrar o nosso estômago, porque eu não sei você, mas eu sempre fico com fome pela manhã. Eu acordo e sou assim um dragão. Eu preciso comer alguma coisa, não sou uma pessoa que gosta de ficar em jejum, a não ser para treinar, que aí para treinar a gente treina em jejum, mas depois eu preciso comer alguma coisinha. Então a gente tem aqui I usually have a quick breakfast. Então, você já viu que quick significa rápido, né? Então, quick, rápido ali, rapidinho. I usually have breakfast. E aí, aqui a gente tem esse usually. O que é usually? Usually significa normalmente e ele é um advérbio de frequência, normalmente. E ele é um advérbio de frequência. O que é um advérbio de frequência? Advérbio de frequência são palavras que dão pra gente a frequência que a gente faz alguma coisa. Então, exemplos. Always. Always, que significa sempre, é um advérbio de frequência. Never, que significa nunca, é um advérbio de frequência. Um outro advérbio de frequência. Often, frequentemente, né? Com frequência. Often também é um advérbio de frequência. E interessante aqui que os advérbios de frequência, eles vêm antes do verbo principal. Então, aqui a gente tem have, que seria nosso verbo, e aí o advérbio de frequência vem antes do verbo principal. Exceto verbo to be. Porque aí quando a gente tem o verbo to be, esse advérbio de frequência vem depois do verbo to be. Então, por exemplo, ele está sempre atrasado. He is always late. He is always late. Ele sempre está atrasado. Percebe que aqui a gente tem o nosso verbo, só que é o verbo to be. Então, o advérbio de frequência, ele vem depois do verbo to be. Fechou? Maravilha? Então, aqui a gente tem I usually have a quick breakfast. Eu, normalmente, tomo ali um café bem rapidinho. Just some cereal and a cup of coffee. Então, apenas um pouco de cereal e uma xícara de café. A gente tem aqui o some, e o some ele é muito utilizado para alimentos, substantivos incontáveis. O que é um substantivo incontável? Coisas que eu não consigo contar, que não é tão fácil assim de contar. Então, por exemplo, cereal. Pensa aí numa tigela de cereal. Se eu for espalhar essa tigela, essa tigela de cereal na mesa, eu vou ficar um tempão contando esse cereal, certo? Agora, se eu colocar na mesma mesa um prato com 3 maçãs, é fácil olhar para aquele prato e ver, poxa, tem 3 maçãs ali. Aí se eu vejo a tigela com o cereal, eu não vou conseguir contar o cereal tão fácil assim como eu contei as maçãs. É essa a ideia. Então,
tudo que é incontável eu não consigo contar, ou pelo menos eu não consigo contar tão facilmente assim. A mesma coisa o café. Eu consigo contar quantos cafés tem dentro de uma xícara? É um pouco estranho, né? Então, café também é incontável. Se você quiser uma aula sobre substantivos incontáveis, coloca aqui pra gente nos comentários, peça aí pra gente, que a gente com certeza prepara uma para vocês. Agora, vamos aqui para alguns exemplos, né, que são muito importantes. Eu vou apagar aqui para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. Então, aqui a gente tem I have breakfast. I have breakfast, né? Ou seja, eu tomo café da manhã, eu como café da manhã. Né? A gente geralmente fala tomar café da manhã em português. E sim, eu posso falar esse have como ter. Então, eu posso falar eu tenho um carro. I have a car. Ou eu tenho um telefone. I have a phone. Você pode usar esse have como ter, como coisas que você possui. Mas também é muito comum usar o have para refeições. Então você pode falar I have breakfast. Eu tomo café da manhã. Ou se você quiser falar, por exemplo, eu como alguma coisinha ali no café da manhã, né? Você pode falar I have something for breakfast, né? Eu como uma coisinha ali, né, pro café da manhã, só para forrar o estômago. Então, I have something for breakfast. Ou se você for preparar o seu café da manhã, se você for cozinhar, preparar o café da manhã, você pode falar I make breakfast. I make breakfast. Então, olha só essa frase aqui. I normally grab something quick in the morning. Então, eu normalmente, temos aqui um outro advérbio de frequência, eu normalmente pego alguma coisinha, né? Eu como alguma coisinha rápida no café da manhã, ou de manhã no caso, né? In the morning. Então, eu normalmente como alguma coisinha rápida no café da manhã. Como eu disse para vocês, tanto esse have quanto esse grab são palavras que a gente utiliza para refeições. É muito comum a gente falar have e grab para refeições. Grab, ele passa uma ideia de algo mais rápido até. Sabe? Tipo assim, eu pego um negocinho ali rapidinho para comer. Que seria tipo uma maçã, talvez, né? Então você pega uma maçã, come rapidinho e vai embora. Não é muito da nossa cultura fazer isso. A gente normalmente gosta de um café da manhã bem reforçado, com café, com pão, talvez com ovo, manteiga. Enfim, a gente gosta muito disso, né? Lá fora é um pouco mais diferente, eles preferem uma coisa até um pouco mais rápida, de comer ali, morder e só vai, né? Enfim. Ou não também. Talvez. Depende, tudo depende da pessoa, depende, enfim, do lugar, etc. Mas também é muito comum. Mas, pessoal, muita atenção em relação à tradução de some, ok? Some não significa pouco ou um pouco. Eu traduzi dessa forma porque fica muito próximo à forma como a gente fala do português mesmo, né? Para trazer essa ideia ali do português para vocês. Mas o some, ele não significa pouco no sentido negativo, e sim uma quantidade indefinida, geralmente positiva ou neutra, tá? Mas não negativa, assim, de pouco, de algo escasso. Então, só para vocês entenderem mesmo o que significa some. E claro, novamente, se vocês quiserem uma aula sobre substantivos incontáveis, em que a gente utiliza essas palavras some, any, etc., coloca aqui nos comentários pra gente, que a gente prepara pra vocês. Depois disso, depois que você tá bem alimentado, que você tá vestido, com a sua higiene em dia, você vai fazer o quê? Você vai para o seu trabalho. Então, você pode dizer around 7:30, ou seja, por volta das 7:30, around 7:30 a.m., I take the bus to work. Ou seja, eu vou ali pegar o meu ônibus para o trabalho, né? Eu vou de ônibus para o trabalho. I start the day by checking my emails and doing my activities. Então, eu começo meu dia checando meus e-mails, dando um check ali, vendo meus e-mails e também fazendo as minhas atividades, né? No caso aqui, de trabalho. Então, I take the bus to work. Né? Então, pode ser no sentido de eu pego o ônibus para o trabalho, ou também eu vou de ônibus para o trabalho, seria essa a ideia.
I go to work by bus, ou seja, eu vou para o trabalho de ônibus. I usually catch the bus at 7:30. Então aqui seria eu pego o meu ônibus às 7:30. E aí, claro, eu tenho aqui esse usually, que é o meu advérbio de frequência. Lembra? Usually, eu normalmente pego o meu ônibus ali às 7:30 da manhã. E aqui a gente tem I had to work around 7:30, ou seja, eu vou para o trabalho por volta das 7:30. Uma coisa que a gente tem essa palavra had, provavelmente vocês conhecem essa palavra como o significado de cabeça, né? A sua cabeça, sim. Had também significa cabeça, mas também pode significar o verbo ir. No sentido de algo mais intencional, você vai para um lugar com uma intenção, você vai para um lugar um pouco mais direcionado, porque o go em inglês, a gente também tem esse verbo, né, go. O go, que também significa ir, é um pouco mais geral. E o head, ele é um pouco mais intencional, tem um pouco mais de direção nesse sentido aí, tá? Então, I had to work around 7:30. Então, eu vou para o trabalho por volta das 7:30. Outros exemplos. I take the bus to school. Então, eu vou de ônibus para a escola. I take the bus to school. I go to school by bus. Ou seja, eu vou para a escola de ônibus. Uma outra coisa também que eu queria comentar com vocês seria a diferença entre I take the bus to work e I catch the bus. Né? Qual que é a diferença entre um e o outro? I take the bus seria tipo ir de ônibus como meio de transporte mesmo, né? Então você vai de ônibus para o trabalho como meio de transporte. Agora, catch the bus seria você pegar o ônibus no sentido de você alcançá-lo a tempo, tá? Então, essa aí seria a diferença entre os dois. Perfeito, então. Agora, depois que você se arrumou, tomou café da manhã, pegou o ônibus, né? Enfim, chegou no trabalho, 3 horas depois, aqui em São Paulo, certamente. Você vai trabalhar e aí você vai fazer o quê? Você vai comer alguma coisa ali no horário de almoço, né? Então aqui a gente tem esta frase at noon, ou seja, at noon vai ser ao meio-dia, né? Meio-dia, horário precioso do almoço. I take a lunch break, ou seja, eu faço ali uma pausa pro meu almoço. Usually, olha o usually de novo, né? At a small restaurant nearby. Então, geralmente, normalmente, num restaurante pequeno ali perto, né? Perto de onde eu trabalho. Então vamos lá, de novo essa frase aqui e tenta repetir comigo, por favor. Não me deixe sozinha. At noon, I take a lunch break. Então, ao meio-dia, eu faço ali minha pausa para almoço. Usually at a small restaurant nearby. Então, normalmente, num restaurante pequeno ali perto. Exemplos. I have lunch at 1 p.m. Então, lembra que a gente usa muito have para refeições, certo? Então, I have lunch. Lembre-se. I have breakfast. I have breakfast. I have lunch. I have lunch. A gente utiliza muito esse have para as refeições. Então, I have lunch at 1 p.m. Ou seja, eu almoço às 1 da tarde. I eat lunch at noon. Ou seja, eu almoço meio-dia, né? Então, você também pode falar I eat lunch. Não tem nenhum problema. Mas é muito comum ouvir I have lunch, tá? I eat breakfast também. Pode ser também. I eat out at a restaurant. I eat out. Então, a gente junta essas duas palavras aqui. I eat out at a restaurant. Então, a gente também junta aqui, né? I eat out at a restaurant. Na verdade, a gente junta tudo isso aqui. Então, tudo isso aqui é juntado. I eat out at a restaurant. Né? Então, eu como num restaurante. Esse eat out vai ser no sentido de você sair para comer, né? Então, aqui você está indo para um restaurante para comer fora do local ali onde você trabalha. E um outro exemplo com grab. I grab lunch at a café. Né? Então, como eu disse para vocês também,
A gente também utiliza muito grab no sentido ali de refeições para comer alguma coisa, etc, né? E aí o sentido aqui de grab é algo um pouco mais rápido. Principalmente porque onde eu estou comendo hoje é num café, né? Café vai ser o lugar, né? Onde eles servem café, mas também serve almoços mais rápidos. Então, I grab lunch era café. Então, esse grab também coloca, né? Dá a ideia pra gente de que é algo rápido. Bom, e aí depois, né, que você, enfim, teve seu almoço, aí você voltou do almoço para trabalhar um pouquinho mais. O que você fez? O que você vai fazer agora? Você vai dar tchau para o seu trabalho, para você depois descansar e retornar no dia seguinte. Então aqui a gente tem I leave the office at 5 p.m., ou seja, eu saio do escritório às 5 horas da tarde, and get home, né, eu chego, and get home around 5:30 p.m. Então, eu chego em casa por volta das 5:30 da tarde, né? Então, esse around seria por volta, né? Por volta das 5:30 da tarde. After work, I usually go out for a walk, né? Então, depois do trabalho, eu normalmente, né? Temos o usually aqui de novo. Eu normalmente saio para dar uma passeada, para dar uma caminhada ali, para espairecer um pouco, né? Então, vamos ler esse exemplo todinho, sem pausas, juntos. Vamos lá. I leave the office at 5 p.m. and get home around 5:30 p.m. After work, I usually go out for a walk. Então vamos lá, vamos ver aqui alguns exemplos. I leave the office at 5 p.m. Então eu saio do escritório às 5 da tarde. I finish work at 5 p.m. Então aqui a gente tem uma outra forma de dizer isso. Eu termino de trabalhar. Eu acabo o trabalho às 5 horas. I get off work at 5 p.m. Então eu termino meu trabalho, eu termino o expediente às 5 horas da tarde. Fechou. Aí, que horas que você chega em casa, né? Então, I get home around 5:30 p.m. Então, eu chego em casa às 5:30 da tarde, né? Então, a gente tem o around. Então, o around aqui é por volta, lembra? Então, por volta. I get back, né? Esse get back significa retornar, né? Então, enfatiza ali o retorno. I get back home, né? Então, eu retorno para casa around, por volta das 5:30 da tarde. I usually, temos aqui o usually. I usually, normalmente, eu chego em casa. I usually arrive home at about 5:30 p.m. Então, eu normalmente chego em casa, de novo também, por volta. Esse about seria aproximadamente, né? About 5:30 p.m. Outro exemplo, I go out for a walk. Então, eu saio para fazer uma caminhada. I go to the gym. Eu vou para a academia. Ou uma outra forma também de dizer isso seria I hit the gym, né? Vou para a academia, I hit the gym. I stop by the supermarket. Então, eu paro no supermercado, passo no supermercado. Essa é a ideia. I stop by the supermarket, ok? E claro, não esqueçam de utilizar os advérbios de frequência, né? Que eu venho mencionando para vocês desde o começo da aula. Então, aqui a gente tem usually. Temos o usually. A gente também tem essas palavras, por exemplo, como about ou around, que traz um pouco mais de naturalidade para a gente poder falar sobre a nossa rotina. A gente utiliza muito essas palavras para falar sobre hábitos, para descrever os nossos hábitos e a nossa rotina, tá? Então, use e abuse dessas palavras aqui. E aí, logo depois, claro, né, que você chegou em casa, você vai fazer alguma coisa à noite, né? Então, in the evening, I cook dinner. Então, à noite ali, eu vou fazer o quê? Cozinhar. Eu vou cozinhar meu jantar. I usually have a salad and some fruit, but on Fridays, I often eat pizza. Então, aqui, I usually have a salad and some fruit. Eu normalmente como uma salada e um pouco de fruta, né? But on Fridays, mas nas sextas-feiras, eu tenho ali o costume, né? Eu frequentemente como pizza. Então vamos lá agora numa tacada só. In the evening, I cook dinner. I usually have a salad and some fruit. But on Fridays, I often eat pizza.
Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? I cook dinner, né? Eu cozinho o jantar. Ou I make dinner, eu faço o jantar, eu preparo o jantar. I prepare something to eat. Então, às vezes você não faz uma coisa elaborada, você faz uma coisa um pouco mais simples, então você prepara alguma coisinha ali para comer. Então, I prepare something to eat. I eat dinner, ou seja, eu como o jantar, né? Então, a diferença seria I cook dinner e I make dinner seria você mesmo faz, você mesmo prepara. Então, seria aqui fazer, né? Seria cozinhar, seria fazer o jantar. E aqui você vai comer o jantar. Você também pode falar I have dinner, tá? Então, você também pode falar aqui I have dinner. Perfeito. I eat a salad and some fruit, ou seja, eu como uma salada e também um pouco de fruta, né? Então, esse eat também pode ser substituído por have. Nosso exemplo aqui, por exemplo, ele tá have. Então, I have a salad and some fruit, or I eat a salad and some fruit. I go for a light soup, né? Ou seja, cara, às vezes eu escolho, né? Eu fico ali com a opção de comer algo um pouco mais leve, uma sopinha mais leve, que não pesa tanto o estômago. Então, também é uma outra forma de falar ali que você come, né? Com o sentido de você optar por essa escolha. Essa é a ideia. Então, I go for a light soup. My dinner is just an omelette. Né? Então, às vezes, o seu jantar é apenas uma omelete. Tudo certo, né? Então, my dinner is just an omelette. Perfeito. Agora, depois do jantar também, né? Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. Então, você pode dizer, after dinner, depois do jantar, I watch a movie. Então, eu assisto um filme. Around 10 p.m., I get ready for bed, né? Então, vocês meio que viram já esse get ready aqui, que seria tipo, eu me preparo, eu me arrumo para ir dormir. Essa é a ideia. Então, por volta das 10 horas da noite, eu me preparo ali para ir para a cama, para dormir. I read a little, então eu leio um pouco. Set my alarm, né? Então eu coloco meu despertador, porque afinal a gente tem que acordar cedo no outro dia também. And go to sleep, né? E aí eu vou dormir. Então vamos falar agora essa frase numa tacada só. After dinner, I watch a movie. Around 10 p.m., I get ready for bed. I read a little, set my alarm, and go to sleep. Né? Então vamos ver aqui alguns exemplos. I watch a movie or I watch a series. Né? Também pode ser. Eu assisto um filme, eu assisto uma série. I read a book. I read a book. Né? Então eu leio ali um livro. I do my homework. Né? Eu faço o meu dever de casa, eu faço a minha lição de casa. Então, I do my homework. Uma coisa interessante aqui é que series, por mais que a gente fale sobre uma série só, a gente sempre coloca no plural a palavra series, tá? Então, I watch a series. É sempre assim. Inclusive, se eu não me engano, aqui no canal tem uma aula sobre isso, né? Sobre series, sobre um erro que as pessoas cometem bastante. Que é falar I watch a series, mas na verdade a gente coloca sempre um S no final, mesmo se a gente estiver assistindo uma série só. I watch a series. Um outro exemplo, I set my alarm. Então eu coloco o meu alarme ali para poder despertar no outro dia. I go to sleep, ou seja, eu vou dormir. I go to bed, eu vou para cama. Ou você também pode falar I had to bed. I had to bed, né? Então aqui seria, lembra desse had, né? Que é o verbo ir, só que há algo muito mais intencionado por trás, algo muito mais direcionado por trás, tá? O go é um pouco mais geral e o had, ele tem essa intenção, tem esse direcionamento por trás ali. Então, essa é a diferença. Mas, querendo ou não, ambos são bem similares um ao outro. Agora, algumas dicas extras aqui que eu posso dar para vocês. Primeiro, quando você for falar sobre a sua rotina, use o presente simples, né? Use as frases no presente, porque a gente usa o presente simples para falar sobre hábitos e rotinas. Então, I wake up, I brush my teeth, I have breakfast, sempre no presente.
Também use advérbios de frequência, né? Que foi o que eu falei para vocês. Usually, sometimes também é um advérbio de frequência, né? Por quê? Porque eles vão dizer a frequência que você faz aquilo. E isso, querendo ou não, ajuda muito a gente a descrever a frequência que a gente faz as coisas. E isso deixa a fala muito mais natural, muito mais fluida também. Então, por exemplo, I usually have coffee for breakfast. Sometimes I don't have breakfast. É verdade, às vezes a gente não toma café da manhã e tudo bem, tudo certo, né? Depende muito do dia. E também use conectores e expressões de tempo. O que é isso? Conectores seria esse and, or, but, because, so, né? Então esse and vai ser ali o e, o or, ou. Então vai ser esse mas aqui, but, mas. O because vai ser o porquê para a resposta. So significa então. Então, por exemplo, I get up at 7:30 and I brush my teeth. Ou seja, eu levanto às 7:30 e eu escovo os meus dentes. In the morning, essa seria uma expressão de tempo. Então, in the morning, at noon, at 4 p.m. After that, tá? Então, depois disso. Then também significa então, etc. Né? Então, use e abuse desses conectores e expressão de tempo, porque é importante mostrar quando que as coisas acontecem. Isso dá clareza à sua rotina. Quando você descreve a sua rotina, a gente consegue ter muito mais precisão do que você está dizendo. Põe aqui nos comentários se você já conhecia essas palavras, essas expressões, essas frases e também, por que não, compartilhar um pouco da sua rotina com a gente. Coloca como é a sua rotina aqui, o que você faz de manhã, que horas que você acorda, como que você vai para o trabalho. Pratica aqui o seu writing, né, a sua escrita com a gente, porque a gente quer super saber. E também não esquece de dar um like nesse vídeo para mais pessoas conseguirem ter acesso a esse conteúdo valioso e ajudá-las a ter mais fluidez também e até também ter um pouco mais de naturalidade para falar em inglês, especialmente sobre a rotina delas. E claro, não esquece de seguir a gente aqui no canal porque a gente tem conteúdo semanalmente aqui para vocês, conteúdo riquíssimo que vai ajudar vocês super com a fluência de vocês, com a naturalidade de vocês e com a fluidez e com tudo mais. Então, não esquece de seguir a gente aqui no canal. E eu também preparei um mini curso para vocês, básico de inglês. Eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo o link para vocês acessarem. Lembrando que esse mini curso ele é gratuito e ele vai estar aqui na descrição do vídeo, como eu falei para vocês. E também não esquece de baixar o material desta aula que está disponível para vocês gratuitamente também aqui na descrição do vídeo. Fechou? Então, muito obrigada por estarem aqui hoje e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!